Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considere a função f de x igual a 2x² menos x menos 1 sobre x menos 1. Determine o valor do limite de f de x quando x tende a 1. Muito bem, então para procurar determinar esse limite, vamos reescrever a expressão como sendo limite de. E aí colocamos 2x² menos x menos 1 sobre x menos 1, com x tendendo a 1 positivo. Bem, vamos recordar que o limite de uma função de x, quando x tende a um determinado número a, será igual a um certo valor, que vamos chamar de L, ou seja, o limite da função. Para podermos tentar determinar esse valor, nós podemos simplesmente aqui buscar substituir o valor de x por esse x ao qual ele tende. Então, nesse contexto, se nós fizermos 2 que multiplica 1 ao quadrado menos o número 1 e menos 1 sobre 1 menos 1, obteremos então 2 que multiplica 1 ao quadrado é 2 mesmo, menos 1 sobre 1 menos 1, que será 0. Em seguida, 2 menos 1 é 1, e 1 menos 1, 0 sobre 0. Essa expressão resultante é conhecida como indeterminação. O fato de nós termos 0 sobre 0 não significa que o limite não exista. Só pode ser que ele esteja, entre aspas, escondido aqui na expressão. Então, nós faremos o seguinte. Nós podemos, entre aspas, levantar essa indeterminação de alguns modos diferentes. Podemos utilizar a regra de L'Hopital, se conhecermos um pouco de derivadas, mas não vamos proceder desse modo. Podemos realizar simplificações utilizando Briotto-Fufini ou divisões de polinômios, mas também não vamos realizar, por enquanto, deste modo, nesse formato. Vamos buscar algo um pouco mais elementar, um pouco mais fundamental. Como nós temos no numerador uma expressão quadrática, então podemos dizer que, se buscarmos a forma fatorada de uma função ou de uma expressão quadrática, podemos escrever ax² mais b que multiplica x, mais c também em sua forma fatorada, que pode ser a que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas. Este formato de escrita nos leva a ter que calcular as raízes da expressão do numerador. Então, vamos escrever aqui 2x² menos 1x menos 1, que será igual a, destacando aqui a é o coeficiente de x², ou seja, o número 2. O b é o coeficiente de x, ou seja, o número 1 negativo. E c é o termo independente, ou o menos 1. Escrevendo então na forma fatorada, nós teremos a 2 que multiplica x menos x', que nos falta, e x menos x duas linhas, que também nos falta. Para podermos determinar tanto x' como x duas linhas, podemos recorrer à fórmula resolutiva das equações quadráticas, ou também conhecida por algumas pessoas como fórmula de Bhaskara, em que menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, divididos por 2 que multiplica a, nos levam ao valor de x' e x duas linhas. Então, realizando as substituições, vamos obter menos b menos menos 1, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2 vezes o c, menos 1. Toda a expressão dividida por 2 que multiplica a, 2 que multiplica 2. Então, x vai ser igual a menos e menos, mais 1. Mais ou menos, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Menos 4 vezes 2 é menos 8 vezes menos 1, mais 8, sobre 2 vezes 2, que é 4. Então, x vai ser igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 8 mais 1, que é 9, sobre 4, ou 9/4. Então, continuando com a nossa resolução,
nós vamos ter aqui como consequência, vamos fazer mais uma separação, porque possivelmente vamos precisar de mais espaço já na sequência. Bem, nós vamos ter x que vai ser igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3 sobre 4. Então nós vamos abrir essa expressão escrevendo x', que vai ser igual a 1 menos 3 quartos, ou seja, 1 menos 3 é menos 2 quartos. Simplificamos numerador e denominador por 2. Como consequência, vamos obter menos 1 sobre 2 na primeira raiz, ou na primeira solução, do que pode ou poderia ser uma equação quadrática. E nós temos x duas linhas, que vai ser igual a 1 mais 3 sobre 4, ou seja, 1 mais 3 é 4 quartos, que resultará no número 1 positivo. E agora nós temos as duas raízes. Bem, vamos substituir, então, na forma fatorada. Nós já conhecíamos o a, que é 2, que multiplica x menos x'. X menos x' será x menos 1 meio, vezes x menos x duas linhas, x menos mais o número 1. Procedendo depois às regras de sinais, nós vamos ter 2, que multiplica x menos e menos mais 1 meio, vezes x menos e mais menos 1. Vamos distribuir esse número 2 para tentar melhorar um pouco mais a expressão. Vamos ter então como consequência 2 vezes x é 2x. E 2 vezes 1 meio será 2 meios. E vezes x menos 1. Na simplificação final, vamos obter 2x mais 2 sobre 2 é 1, vezes x menos 1. Então, esta expressão aqui é a forma fatorada do numerador da expressão do limite, ou da função do limite. E podemos, então, reescrever. Vamos até fazer uma separaçãozinha aqui. Pois bem, então, o limite para 2x² menos x menos 1 será o limite de... Nós vamos escrever, então, 2x mais 1 vezes x menos 1. E dividido por x menos 1 original. Então, x menos 1. Com o x tendendo ao número 1. Agora, nós podemos simplificar denominador com numerador, resultando no limite para a expressão ou para a função 2x mais 1, quando x tende ao número 1. E agora nós podemos aplicar o limite. Como x tende a 1, vamos escrever 2, que multiplica 1, mais o número 1. Ou seja, 2 vezes 1 é 2 mesmo, mais o número 1. Então, 2 mais 1 será 3, que é o limite que nós buscávamos. Bem, vamos escrever então já o resultado daquilo que estávamos procurando. Bem, o limite de 2x² menos x menos 1 sobre x menos 1, quando x tende ao número 1, vai ser igual a 3. E é isso aí, galera. Com esse resultado, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!